repare uma coisa, desde uma certa madrugada que o Banco Central brasileiro opera de forma criminosamente autônoma. Autonomia quer dizer o seguinte: num primeiro momento, entregamos ao Jorge Soros, o Banco Central brasileiro. No segundo momento, entregamos ao Banco de Boston. No terceiro momento, entregamos ao quinto nível do Bradesco. E, neste momento presente, entregamos ao Itaú. Isto é o que se fala autonomia do Banco Central. Vamos ter clareza disso. No mundo inteiro, isso é crime. Esse trânsito de gente da iniciativa privada para o setor público e do setor público para ganhar dinheiro no setor privado, carregando informação privilegiada, esse Maílson da Nóbrega já vive disso, decrépito como está, produziu inflação de 84% num mês no Brasil e vira consultor, porque não é consultor de coisa nenhuma, é traficante de informação privilegiada, de política de câmbio, de política de juro, que é o que tem assaltado o Brasil esses anos todos. Então, repare bem, eu sou a favor de que o Banco Central seja mandatado por um presidente da República eleito pelo povo para perseguir a menor inflação a pleno emprego. E qual é o exotismo da minha proposta? Isso está em linha com as boas práticas da maioria esmagadora dos países civilizados do planeta Terra. Mesmo que eleve a inflação atual... Desculpa, o senhor acabou de ouvir o que eu acabei de dizer. O Banco Central brasileiro, no meu governo, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Aí botei um argumento, em linha com as melhores práticas da esmagadora maioria dos países civilizados do planeta Terra. Então ele vai ter duas metas, não só metas de inflação. Tem que botar um olho no gato, outro no peixe. Ele tem que olhar para a inflação e tem que olhar para o emprego do povo. Mas o senhor acha que isso funciona? Isso funciona? Pergunta ao Fed norte-americano, porque essa é a política do Mas o Brasil não é os Estados Unidos. Quer dizer, aqui não, o Brasil é melhor do que os Estados Unidos nesse aspecto. Porque os Estados Unidos têm um problema de déficit primário crônico, estrutural, invencível, que é financiado secularmente pela emissão do dólar. Mas não tem inflação. Sim, agora não tem inflação. E o Brasil tem? Agora não, mas já teve. E recentemente a gente andou flertando com a inflação. Ninguém flertou com a inflação, isso é mentira. Isso é mentira. A inflação de 2 dígitos não é inflação? Não, não é inflação, é mentira. Projetou-se uma inflação de 11 pontos por uma razão e somente uma. Nada que o Banco Central enfrente com taxa de juros. Isso é mentira, nós estamos todos intoxicados com essa mentira. Por que é que eu estou querendo dizer? Qual é a inflação que projetou-se sob o governo Dilma a justificar a política de juros de 14,25%? Uma mudança de patamar que acontece ciclicamente no Brasil da taxa de câmbio. Então, vamos botar o nosso povo na jogada. É assim, ninguém compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para o pão que a gente consome. Portanto, a gente tem que comprar trigo de fora. Tudo que a gente compra de fora paga com dólar. Se o dólar sai de 2 para 4, como aconteceu com a Dilma, o preço do pão tende a dobrar no curto prazo. O Brasil abriu mão de uma política industrial de comércio exterior, intoxicado com essas pusilanimidades ideológicas que nos vendem como ciência boa, e nós hoje importamos dos fármacos brasileiros 80%. Então, eu precisava de R$2 para comprar $1 de Tilenol. De repente, eu preciso, do dia para a noite, não mudou nada, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O Tilenol dobra de preço. O Brasil não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a linda, extraordinária política Pedro Parente / Michel Temer. Cadê a madeira? Né? Não tem madeira aí? Né? De exportar petróleo bruto barato e importar diesel e gasolina em dólar. Aí papoca o dólar, explode o dólar, o preço da passagem de ônibus imediatamente é tensionado para cima, e aí sobe a passagem de ônibus. Qual é o efeito, meus companheiros, meus compatriotas? Eu desafio um acadêmico da banda deles, chama qualquer um deles para conversar comigo, e a pergunta simples é: qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que subiu once and for all porque mudou a taxa de câmbio? Dá-se um silêncio. Eu autorizo qualquer um que me conteste aqui para a gente entabolar o raciocínio. E a gente fica repetindo essas coisas. Aí depois tem um outro tipo de preços administrados pelo governo. A Dilma mete um tarifaço de 72% na conta de energia elétrica. Em São Paulo, no dia seguinte que se reelege e toma posse, esse imediatamente é insumo para tudo. Há uma pressão no IGPM, que é o indicador que o Fernando Henrique criou, para dolarizar as tarifas, para entregar o capital estrangeiro. E o resultado prático, qual é? Vai para o índice de inflação, o preço administrado pelo governo. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um decreto do governo que diz o seguinte: o quilowatt-hora que era 100, agora é 172.
Mete a taxa de juros em cima. Efeito? Zero. Mas e o período que essas tarifas públicas ficaram congeladas? Não mude de assunto. Não, estou falando dos preços dos combustíveis ficaram não, congelados. Primeiro degluta o que eu acabei de dizer. Não, eu degluti. Agora vamos falar de outro assunto. Como é que se administra tarifa pública? Então, primeiro ela congelou, ela interveio no preço da energia. Errou totalmente. MP 500. Errou totalmente. 579. Quem tem que defender a Dilma não sou eu. Não, eu não estou criticando também, só estou constatando a realidade. Eu critico. Repare bem. Quanto é que deve ser a tarifa de energia elétrica num país como o nosso? Deve ser custo de produção, remuneração do imobilizado, do investimento, amortização, né, da depreciação e lucro, em linha com os competidores internacionais, se os houver. Em setores não concorrenciais, é preciso ser um preço administrado pelo governo, porém em cima de uma planilha de custos transparentemente validada pelo mercado. E aí eu gosto dessa crítica. O mercado cumpre um papel muito relevante. Tudo bem. Agora vem o seu Pedro Parente, / Michel Temer, com licença da má palavra, né? E faz assim. O Brasil deixa 40%, quase 35% da sua capacidade de refino ociosos, as fábricas paradas, vende petróleo bruto barato, em real, em dólar, claro, e compra gasolina, óleo diesel, lubrificante do estrangeiro. E, ao invés de cotar 80% do petróleo do Brasil, quer dizer, do insumo petróleo, ainda é nacional, produzido em real, ainda que tenha custos incorrentes de câmbio, por algumas coisas de royalties que a gente não tem, fretes, etc. Parte substantiva é assim. Então, na prática, o barril de petróleo da Petrobras, impostos, inclusive, dá $33. O que é que o senhor Pedro Parente está fazendo? Cobrando $75, porque está referindo o preço não a custo nacional, mas a preço especulativo do mercado de petróleo de Roterdã, do circuito internacional. Que isso? Aí vem uma depreciação cambial que está ocorrendo, eu quis brincar, mas ela está ocorrendo por uma razão. O Brasil, contra o que eu andei falando nesses últimos 12 anos, infelizmente para amigos, agora para adversários, o Brasil está perdendo uma janela de oportunidade de ouro, que foi, em 2008, para esconjurar a crise, os americanos trouxeram a taxa de juros dele, que é baliza para o mundo, para zero ou negativa. Então, nós estamos há 10 anos com a taxa de juros no mundo a zero negativa, e esses pilantras aqui do Brasil dizendo que a nossa taxa de juros tem que ficar alta. Por quê? Porque a inflação é alta. Mas juro, meu irmão, parece que você não ouviu o que eu falei. Juro só funciona contra a inflação se o componente inflacionário for excesso de demanda. Também ninguém precisa ser economista para entender. Minha base produtiva é capaz de produzir 100 e o meu povo tem renda mais crédito na praça capaz de comprar 120. Aí você tem o que a economia chama de hiato de produto, dá-se uma espécie de leilão, o preço sobe, tira os 20 mais pobres e acomoda o negócio. Aqui, isso é o bicho eu conheço, eu fui ministro da Fazenda, ou havia hiato de produto, porque nós estávamos com 100% de capacidade instalada ocupados, trabalhando a 3 turnos, e havia ágio quando eu assumi o real. E aí só tinha uma saída, choque de oferta, ou então íamos perder o real das mesmas doenças que mataram lá atrás o cruzado. Eu tenho essa honra de ter ajudado o Brasil a enfrentar isso pelo caminho oposto dessa mistificação que está destruindo nossa pátria. Pois bem, hoje, meu irmão, minha irmã querido, hoje 30% da capacidade instalada da indústria brasileira estão ociosos. Então não tem sobredemanda. Não adianta encarecer o crédito, porque não é por demanda excessiva que a economia brasileira teve momentos de tensão inflacionária. É só ver o que está acontecendo. O governo subiu energia 70%, subiu o botijão de gás de cozinha uns 90% nas costas do povo, empurramos 1.400.000 famílias para voltar a usar álcool e lenha na cozinha. O governo brasileiro empurrou essa política de combustível que sobe de 2 e pouco para R$5 a gasolina na bomba, que é insumo para os taxistas, e a inflação é 2,56%. Por que a inflação é 2,56%? Porque a economia está indo para o vinagre. Não tem demanda. Todos os preços livres estão despencando. Nós estamos destruindo empresas. O Walmart está indo embora do Brasil. Enquanto isso, vamos desfocar aqui o dia a dia. Olha essa estupidez. Em 1980,
o Brasil tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria. E essa indústria nacional brasileira, em termos absolutos, equivalia à China, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e Vietnã, os chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, brincando desta estupidez ideológica que nos vendem como ciência boa, intoxicaram toda a nossa elite, o que é que está acontecendo? Aquilo que era 30% do PIB industrial, hoje é 11%. E a indústria chinesa é 7 vezes quase a indústria brasileira, no mesmo período. Quem está certo, eles ou nós?